Nós estamos falando sobre o reino de Deus e nesta série, né, venha o teu reino. Venha o teu reino. E todo o reino, pode avançar por favor? Vamos falar hoje sobre a linguagem do reino. Todo reino tem uma cultura, né? Tem uma maneira de ser. Você sabe que todos os povos têm uma cultura e todo o reino tem uma cultura também, não é? O que é uma cultura? É uma maneira de ser. Você sabe que aquelas pessoas são daquele país ou daquele lugar, porque eles têm uma cultura, eles têm um jeito de se vestir, eles têm um jeito de pensar, maneira de falar, uma maneira de agir, uma maneira de se relacionar com as pessoas. Então, quando as pessoas descobrem, ou quando nós estamos no reino de Deus, seria natural para outras pessoas descobrirem pela maneira da gente viver, de pensar, de falar, de agir, de se relacionar. Queria que você pensasse bem nisto. Olha, um reino, um ambiente. As pessoas que fazem parte de um reino, elas têm uma maneira semelhante de pensar. Como elas pensam de uma maneira, elas falam de uma maneira. Conforme você pensa e fala, você age de uma certa maneira. Conforme você pensa, você fala e você age, você se relaciona com as pessoas de uma maneira. Você percebe que quando Jesus vem neste mundo, ele começa a andar e fala, o reino de Deus chegou. Jesus, ele pensa diferente. É verdade, não é? Quando todo mundo pensa que tem que apedrejar a mulher adulta, ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém nunca pensou nisso. As pessoas diziam, ninguém nunca falou dessa maneira. Beleza, amigão? Ninguém nunca pensou dessa maneira. Ninguém nunca falou como ele. E quando eles esperavam que Jesus tivesse uma certa atitude, ele tinha outra. E quando eles esperavam que Jesus ia se relacionar de uma maneira com as pessoas, ele fazia diferente. Ele sentava com os pecadores, não se importava de estar com aqueles que eram vistos como gente ruim na sociedade. Ele botava a mão em leproso, deixava a prostituta lavar os seus pés com lágrimas, porque Jesus faz parte de um outro reino, amém? Então, quando a gente ouve estas coisas, a gente fala, puxa, eu queria saber mais. E o reino de Deus, você sabe, temos falado, ele está dentro de nós. Ele não está visível ainda. Quando Jesus voltar, vai ser visível. Você acha difícil ouvir a Deus? Você acha difícil ouvir a Jesus? Você acha difícil ouvir a voz do Espírito Santo? Porque sabe, se nós estamos num reino, e este reino é o reino de Deus, nós devemos estar ouvindo Ele sempre. Não é? Você já tentou, orou muito, se esforçou bastante para orar certo, se esforçou para ouvir, e nada aconteceu? Puxa, só comigo aconteceu isso? Olha, eu vou dar duas alternativas a essa pergunta, tá? Tem a alternativa sim, e sim. Eu já fiz isso muitas vezes, mas não consigo ouvir. Nossa, como eu lutava para ouvir a Deus. E quanto mais eu lutava querendo ouvir a Deus, menos ouvia. E de repente eu percebi que quando eu menos esperava, eu começava a ouvir a Deus. Você está dirigindo, nossa, Deus fala com você. Está tomando banho e Deus fala com você. Você está no ônibus, na fila do banco e Deus fala com você. Não é interessante essas coisas? Teve essa experiência já? Você busca, você ora tanto, aquela coisa toda e nada. Aí de repente você está lá, está dirigindo, vai comprar pão na padaria. Você está lá esperando ser atendido. Aí você ouve a voz de Deus. Ele te responde. Já aconteceu com vocês também? Amém? Por quê? Porque, sabe, este é o versículo que nós lemos a semana passada, né? Quando nós falamos que tudo seja feito conforme a sua palavra. Esse texto de 1 Coríntios 2, 9, diz assim, olho nenhum viu, ouvido nem ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Você ama a Deus? É para você, esse versículo é para você. Diz que, você não pensou, nem viu, nem imaginou.
Deus tem coisas preparadas. Deus tem coisas o quê? Preparadas. A gente pensa que tudo depende de nós, né? Eu que vou fazer, que eu vou conseguir, vou fazer esses planos e tá. E Deus fala, não filho, está tudo preparado. Se você falar comigo, eu vou revelar a você pelo meu Espírito, está lá. Foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Agora, para Deus revelar para você, não temos que ouvir a Ele, ué. Você vai ter que ouvir Ele falar. E a gente pensa que Deus vai falar sempre com voz audível. De preferência nessa potência, né? Como se Ele tivesse um sistema de som. Que Ele falava, ei! Já pensou? Você ouve aquela voz assim, cavernosa, não é verdade? Aquela voz profunda. Vladimir, aí ele, nossa, é Deus. Deus pode até dar um susto em você assim, mas Ele não fala assim a maioria das vezes. Ele fala conosco através do Espírito. Você continua lendo esse texto, olha o que diz. Quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Ora, ninguém conhece seus pensamentos, só você mesmo. Esse negócio que diabo consegue ler pensamento, não nada. O diabo é um ser criado, ele só pode estar num lugar de cada vez. Ele precisa de um esquema, de uma rede capetológica para poder saber das coisas. Deus não, somente Deus é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, amém? Você percebe o quanto Deus é mais poderoso? Mas Ele quer se comunicar. Então, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus. Está lendo aí? Vamos ler junto? E nós recebemos o Espírito de Deus. Olha, só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. É verdade. Assim como só o seu Espírito conhece seus pensamentos. Mas você e eu, nós recebemos o Espírito de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse Espírito de Deus. E não o espírito deste mundo. Por que que a gente recebeu? Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, Deus está falando o seguinte, sabe aquilo tudo que eu preparei? Sabe a sua vida que eu pensei em te abençoar? Eu te dei meu espírito para você saber tudo o que eu preparei para você. É uma mensagem boa, não é? Olha, quando é bom demais, é de Deus. Sabia disso, não? Fala para o seu amigo aí, se é bom demais, é de Deus. Fala para ele, é bom demais para ser verdade. É bom demais porque é a verdade. Deus é bom, amém. Deus gosta de surpreender. Então, olha que coisa tremenda. Diz que o reino de Deus é isto. O reino de Deus são pessoas que têm o Espírito de Deus dentro, que ouve a Deus e Deus fala, eu preparei para você uma coisa que se eu te contar, você não vai nem acreditar de boa que é. Então, nós recebemos este Espírito. Agora, sabe o que parece difícil? O que parece difícil ouvir a Deus? Parece difícil porque nós tentamos ouvir a Deus com o nosso homem natural, com as nossas forças. Queremos ouvir a Deus com a nossa mente, queremos ouvir a Deus com o nosso entendimento, queremos ouvir a voz de Deus. Aí a gente começa a ler livro e ver as experiências das outras pessoas, e tem que ser igual. Para um, Deus deu um raio, tem que ter um raio. O outro ficou tombado, levou um choque, tem que levar um choque. O outro, não sei. Aí a gente fica querendo que Deus faça as coisas ali, igual Ele fez com os outros. E nada. A gente quer ouvir por nossas forças. Mas nós só podemos ouvir a Deus através do homem espiritual, do ser interior, do Espírito Santo que está habitando no seu espírito novo que você tem quando você nasceu de novo. Então, olha a continuidade do texto, tá? Quando lhes dizemos isto, estou lendo o mesmo texto, não empregamos palavras da sabedoria humana. Paulo está dizendo, mas palavras que foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Presta atenção.
Quando Deus tem algo a comunicar, que é do reino de Deus, Ele fala uma linguagem espiritual, que somente o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual, o interior seu, o Espírito Santo que está dentro de você, vai decodificar para você. E olha o que a Bíblia diz: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas parecem loucura. Como é que pode ser isso? Lembra a gente falou de Zacarias semana passada? Recebe uma notícia de que a mulher dele vai ter um filho, vai chamar João Batista, e ele, como é que pode ser isso? Isso porque ele estava vendo um anjo, hein? Ei, são coisas espirituais. Deus está dizendo que Ele vai fazer algo que você não pensou, que você não imaginou, e Ele vai ser Elias, aquele que vai falar sobre o Messias. Nossa! Eles parecem loucura, não conseguem entender, porque apenas quem é espiritual, ou seja, somente o homem espiritual, no interior, que consegue entender, consegue avaliar. Ou seja, quando você tem o Espírito Santo, e você nasceu de novo, você entregou sua vida a Cristo, totalmente, você começa a ouvir e entender, presta atenção, ouvir e entender. Tem gente que vai na igreja e não entende nada, de repente entende tudo. O que mudou? Mudou que nasceu de novo. Gente, tem gente que leu a Bíblia e fez análises maravilhosas, não conhece nada, porque nunca ouviu a voz de Deus, amém? Quem é espiritual pode julgar, avaliar todas as coisas, mas ele mesmo não pode ser julgado nem avaliado por outros. Quer dizer, quando você tem o Espírito Santo, você começa a discernir e ouvir coisas que ninguém ouve. Não é porque eu não consigo ouvir, que significa que Deus não está falando. Gente, vamos fazer uma comparação muito simples. Está cheio de antena no nosso planeta, tá ou não está? É antena de televisão, antena de rádio AM, de FM, antena de micro-ondas, antena de dados, tem tudo, cabo. Agora mesmo está passando um monte de informação aqui. Transmite todo tipo de informação. Mas para captar o conteúdo é preciso sintonizar o receptor. Se você, não sei, estão transmitindo essa mensagem? Se estiver transmitindo ao vivo, alguém vai ter que sintonizar, vai ter que digitar www.cgatibaia.com.br, clicar no link, vai entrar. Mas se a pessoa não escolher aquele link, ela não vai ouvir. Se você não sintonizar a rádio FM, aí você não ouve. Deus está falando. Então nós temos apenas que sintonizar o receptor. Então, tem 3 casos. Primeiro, você não tem um receptor. Você está morto nos seus delitos e pecados, certo? Você está nas trevas. Mesmo que você queira, você não consegue ouvir a Deus. Aí você se arrepende, crê em Jesus, nasce de novo, entregue a sua vida a Ele. O que nasce de novo? O seu espírito. Você ganha um novo receptor. Agora o Espírito Santo está aqui dentro, beleza? Você tem um novo Espírito Santo. Pá! Agora você tem um receptor. Agora você pode ouvir a Deus. Só que tem gente que tem um receptor, tem o Espírito Santo, mas também não está ouvindo. Por quê? Porque precisa ligar e sintonizar. Agora tem aquelas pessoas que têm o receptor e sintonizam. Estão sempre ouvindo a voz de Deus. Deixa na frequência onde Deus está falando. Você sabe que um receptor capta muitas frequências, é verdade ou não é? Você já entrou no seu carro, ligou ele, entrou uma rádio tocando uma música que você odeia. Ele sintoniza qualquer coisa. Às vezes você vai lá e troca da rádio. E você sintoniza outra coisa. Às vezes nós ficamos sintonizando somente coisas horríveis. Ficamos sintonizando apenas as mentiras. Ficamos sintonizando a história. Tem uma rádio que chama Os Pecados do Passado. Sabia não? Ela é emitida pela Satan S.A. Rádio Satan S.A. Nossa! Ele é especialista em tocar sempre os seus pecados do passado. Está sempre dizendo, você fez isso, a vida é uma miséria. E sabe o que eles fazem? Eles gravam a sua própria voz. Eles pegam todas aquelas asneiras que você falou,
Quanto já falou besteira de si mesmo? Já falou? Quantos já falaram besteiras de si mesmo? Vai, reconhece que você... Alguns estão falando ainda. O diabo grava, depois fica tocando para você. Entendeu? Porque eu nunca vou sair dessa vida mesmo, que eu sou uma vida miserável, ninguém... E fica tocando essa rádio. E você só ouve essa tranqueira. Mas Deus não está transmitindo isso. Amém? O que Deus está transmitindo é: eu é que sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, para dar uma esperança em um futuro. O Espírito Santo está sempre falando do seu futuro. O Espírito Santo está sempre falando das coisas maravilhosas que Ele já preparou para você. O Espírito Santo está sempre dizendo: ei, tem uma vida melhor. Tem uma coisa mais poderosa, tem coisas muito maiores que você não imaginou, que você não pensou, mas eu quero falar com você, amém? O Espírito Santo não fica falando do seu passado. Se você perguntar do seu passado para Deus, Ele vai dizer: você conhece o meu passado? Eu conheço. Como é que ele é? Está lá pregado na cruz. E eu esqueci, eu apaguei da minha memória, porque dos seus pecados e das suas ofensas e das suas maldades eu jamais me lembrarei. Amém? Hebreus 8:12, é isso que Deus faz. Esse é o milagre do Evangelho. Então, agora no broadcasting celestial, certo? Não, na transmissão lá, Ele está falando das coisas grandes. Invoca-me e eu te responderei, vou anunciar as coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então, Deus está focado no futuro, em algo melhor. Ele sabe, Ele tem o melhor, Ele é um Pai de amor. Ele não quer ficar repetindo as suas misérias. Então, nós temos que sintonizar. E nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus em nós. E Deus tem muito que falar. Olha, se você nasceu de novo, você tem a capacidade de ouvir a Deus. Olha esses dois textos de João 14 e João 16. João 14, 26. Jesus está ali naquela última reunião com seus discípulos, e Ele fala para todos eles assim: quando o Pai enviar o encorajador, essa palavra encorajador, o Paráclitos, é um nome que é dado ao Espírito Santo na Bíblia. É traduzido por consolador, ajudador, auxiliador, encorajador. Essa versão é legal, encorajador. O que é o encorajador? Deixa eu ver. Eu quero encorajar aqui o Albieri, certo? Vem aqui, Albieri. Vem aqui, Albieri. O Albieri, né, vem assim meio caído, porque afinal de contas o negócio não estava muito bom. Eu sou o Espírito Santo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim? Rapaz, eu te disse. Isso é encorajador? Não. Não. O Espírito Santo, Paráclitos, é assim: ei, manda a cabeça que está caído. Deixa eu dizer, vamos de novo. Eu vou ajudar você. Eu vou te mostrar como é que você pode ser mais que vencedor. Eu tenho coisas que você não imaginou ainda. Você já pensou naquela maneira? Não, nunca. Não, nunca. Eu sei. Vamos lá. Mas esquece, está perdoado. Você se arrependeu? Sim. Então, porque se você não se arrependeu, eu vou ter que te deixar lá, mas eu quero te levar para frente. Este é o encorajador, amém, irmãos? Esse é o Espírito Santo. Ele pega você, levanta se estiver caído e vai junto. Vai junto com você. É que nós às vezes no meio do caminho largamos, saímos sozinhos, não é verdade? Não. Mas se ficar junto, vai ser maravilhoso, amém, irmãos? Então Jesus está dizendo, obrigado, o encorajador, Ele é o meu representante. Ele ensinará a vocês quantas coisas? Todas as coisas. E os fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Muitos anos atrás, quando eu li esse versículo, eu estava num problema no meu trabalho. E nós trabalhávamos numa empresa de engenharia, desenvolvia produtos, equipamentos médicos que ficavam em terapia intensiva ligado num paciente, monitorando eletrocardiograma, essas coisas todas, né? Eu trabalhava numa empresa dessa, como engenheiro. Tinha um projeto que íamos ter que sair, não funcionava. Tinha que entregar o projeto no fim de semana para uma feira. Toda a linha de produção parada. Mas no teste deu tudo certo. Quando produziu, não funciona. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu. E aí está tudo ali. O pessoal foi todo embora às 7 horas da noite. Eu estou sozinho na fábrica lá. E eu tinha que fazer, eu fazia faculdade ainda, tinha que fazer uma prova.
Eu falei, Senhor, tua palavra diz que tu sabes todas as coisas. O Senhor conhece eletrônica, engenharia de foguete, certo ou não? Buracos negros, sabe tocar música, sabe como cozinhar, sabe como plantar uma semente. Isso não é difícil para o Senhor, é difícil para mim. Para o Senhor não é. Eu só tenho 10 minutos, porque eu tenho que sair daqui a 10 minutos. Precisava ter resolvido hoje, não dá para resolver. Senhor, eu creio que o Senhor pode me ensinar todas as coisas, Espírito Santo. Fala para mim o que está errado no raio desse projeto. Achamos o problema, mas é a causa impossível. 4 pessoas trabalhando em cima o tempo todo. Aí eu aprendi que quando a gente faz uma pergunta para Deus, temos que esperar a resposta, né? Eu estava sentado na cadeira da bancada, olhando para o osciloscópio, olhando para o equipamento aberto, todos colocados lá. Eu fiquei esperando. Aí eu ouvi uma voz audível? Não. Ouvi como se fosse a minha própria voz, ouvi na minha mente. Eu ouvi uma explicação técnica de engenharia fantástica. Eu ouvi assim, você está procurando, vocês acharam o problema, mas estão procurando no lugar errado. Não é? Por quê, Senhor? Lembro até hoje. Não vou falar os termos aqui, porque, não é? Mas ele explicou a causa, e era um negócio muito complexo. A causa está no acoplamento parasitário capacitivo entre as duas faces da placa, porque no layout, quando ele fez o projeto, eu olhei e falei, não, isso é plausível. E para corrigir, faz assim, corta aqui, isola. Eu olhei, comecei a rir, fiz o negócio, liguei, pá, perfeita a imagem. Aí eu fiquei dando risada sozinho. Ele sabe todas as coisas, amém. Eu atrasei para a prova porque eu fiquei besta, paralisado, pensando, por que eu não perguntei antes? Nós estamos perdendo uma semana, eu devia ter perguntado antes. Já entrei em prova, não tinha estudado para a prova porque eu tive que trabalhar e viajar. E eu falei para Deus que eu nunca queria reprovar numa matéria. Já pensou reprovar numa matéria que eu não gosto muito e pagar de novo no ano que vem? Não. E eu perguntei para o Espírito Santo, olha, eu estudei o que dava, mas eu precisava tirar uma nota boa nessa prova. O que é que eu não sei? Fiquei esperando, na biblioteca. Ele me fala, o seu amigo tem uma matéria que você não tem. Eu falei, não pode ser, não faltei. O seu amigo tem uma matéria que você não tem. É coisa da minha cabeça. Tá bom, fui lá. Não é mesmo? Fui, tirei cópia. Né? Hoje não precisaria, era só mandar para o WhatsApp. Tirei cópia, estudei. Tinha um livro para ler. Falei, Senhor, eu li, mas assim, não consigo ler todo o resto do livro agora. Eu preciso ler aquilo que o professor vai perguntar. Mas veja bem, não estava sendo preguiçoso, tá, irmãos? Eu tinha estudado o que deu. Porque tinha 3 provas no mesmo dia, 2. Aí, ele até hoje ele falou assim, lê o capítulo 5, o 7 e o 8. Tá bom, eu li os 3 capítulos. Bom, gente, essa e mais algumas coisas, eu tirei 8 nessa prova, amém? Ele sabe todas as coisas. Então, estou contando essa experiência pessoal, porque poderia contar de outras pessoas também. Ele sabe todas as coisas. Tudo, não tem nada que ele não saiba. Ele pode ensinar a você todas as coisas. Sobre a sua área. Se você deve no lugar ou não. Se você... Todas as coisas. Você precisa perguntar. Você acha mesmo que você sabe dirigir melhor o seu negócio, a sua empresa, ou que na sua profissão você é melhor do que ele? Você acha mesmo que você é melhor que o Todo-Poderoso? Não. Não. Pergunta para ele. Então, irmãos, mas a voz dele é uma voz familiar. É uma voz do coração. Às vezes você pensa, não pode ser uma ideia da minha cabeça. A gente despreza a voz de Deus, amém?
A voz de Deus nunca irá contra a sua palavra. Não, Deus falou para mim que é para eu me separar da minha mulher e arrumar uma outra. Duvido que Deus faça isso. Deus nunca falará contra a sua palavra. O Bill Johnson diz assim, que tudo em você foi feito para ouvir e reconhecer a voz de Deus. Você pode crer nisso? Você já pensou em 2019, né? Ou já? Você começar a ousar ouvir a voz de Deus? Mas só que tem um monte de tranqueira na sua mente que está dizendo, isso é para você, você é diferente, você já começou há muito tempo, ixi, agora que você já está velho, não estou velho, tá gente, eu sou novo, sou uma pessoa nova. Irmãos, a palavra de Deus é clara ao dizer isto, que é o final desse texto, 1 Coríntios capítulo 2. Quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Em outras palavras, mesmo você vai saber mais do que Deus. Os caras estão procurando até hoje como é que a força da gravidade funciona, certo? Não. Tem gente, inclusive, que está achando que a Terra é plana hoje em dia, né? Ah, a Terra é plana. Tem uns caras que falam que a Terra é plana. E a Bíblia diz que Deus é aquele que se assenta sobre o globo terrestre. Então, a Bíblia já falou que Terra é redonda muitos anos atrás, gente. Olha, Deus sabe todas as coisas, mas nós temos a mente de Cristo. Diga isso. Mas nós temos a mente de Cristo. Significa o quê? Meu Deus. Você tem a mente de Cristo. Por quê? Porque você tem o Espírito de Cristo, que esse mesmo texto falou. Significa que você pode pensar como Jesus pensa. Eu posso pensar como Jesus pensa. Significa que eu posso ter acesso aos pensamentos e às palavras do Pai. Eu posso ter acesso aos pensamentos e às palavras de Jesus, mediante o Espírito Santo que habita em mim. Ele é o conector. Ele é a conexão. Ele é a ligação. Eu posso aprender a pensar de forma diferente. Eu posso aprender a falar de forma diferente. Falar a linguagem do reino de Deus. Eu posso experimentar milagres, desde até responder uma questão da prova. A tomar uma decisão muito séria na minha vida. Deus está sempre falando, ei, Deus está sempre falando, porque Ele quer orientar. O Senhor te guiará continuamente. É que nós temos que sintonizar a sua voz. Para isso, a nossa mente, temos que tirar umas tranqueiras que fica na nossa mente. A gente está lutando demais e não precisaria estar nessa luta doida, tá? Veja, a palavra de Deus, vou avançar aqui. Quando você pensa no ano que vem, 2019, o que você está pensando sobre 2019? Como você está pensando? Como é que é? É assim, como está pensando? O problema não é só o que você pensa, é como você pensa. Ó, acorda o seu amigo aí, acorda. Chacoalha e fala, essa parte é importante, presta atenção. Fala, essa parte é importante. Eu sei que você quer ir para casa, comer aquela pizza. Esta parte é importante, acorda. O que você está pensando sobre 2019? Como você está pensando? Mas tem um jeito de pensar? Pois é, este é o problema. A gente pensa que nós estamos pensando em coisa errada, mas na verdade nós estamos pensando do jeito errado. Como é que pensa do jeito errado? Eu vou explicar para você. Imagina uma gelatina, daquelas bonitas, tá? Imagina que essa gelatina é a sua mente, é o seu cérebro. Não estou falando que o seu cérebro é uma gelatina, tá bom, gente? Não é isso que eu estou falando. Não estou falando. O pastor falou que meu cérebro é uma gelatina. Não estou falando isso. Estou ilustrando. Estou falando que a nossa mente é influenciável, certo ou não? Seremos influência. Bastante. Imagina que você tem essa gelatina linda aí. E agora você pega, ferve água num caneco. Desculpa, eu não tenho uma foto.
né? Não conseguir criar isto. Quem sabe alguns artistas poderão fazer. Aí você derrama água fervendo nessa gelatina. O que vai acontecer? Você consegue imaginar? Não. Água fervendo numa gelatina vai fazer o quê? Vai cavar uns buracos, vai ou não vai? Vai cavar uns sulcos assim, vai cavar umas... Ela vai escorrer e vai cavar. Abre aqueles sulcos. Agora, você pega água gelada e derrama na gelatina. Para onde a água gelada vai escorrer, classe? Pelos sulcos que foram feitos pela água quente fervendo. A água gelada vai seguir o caminho mais fácil, aberto anteriormente. Então, veja bem, presta atenção. Nossa mente é assim, nós estamos crescendo, construindo. Nossa maneira de pensar. Você tem eventos traumáticos, negativos, eles criam marcas na maneira de pensar. E estas marcas, isso tem uma explicação física, tem uma explicação, né, neurocientífica. A neurociência fala sobre isso, são caminhos neurais. Né? A gente pensa da maneira, no mesmo caminho. Imagina que criou um caminho na sua mente de pensar. Quando eu tento uma coisa nova, sempre dá errado. Quando eu tento uma coisa nova, sempre dá errado. Quando eu tento uma coisa nova, sempre dá errado. Você teve algumas experiências, ou seu pai teve experiências, sua família teve experiências, que cada vez que tentava uma coisa nova, quebrava financeiramente. Então, formou-se um padrão de pensamento na sua mente, que todas as coisas novas que eu vou tentar vão dar errado, então eu não quero tentar coisa nova. Está dando para entender? Não. E você foge de coisas novas. Criou-se um padrão de pensamento. Na minha família, por exemplo, olhando meu pai, criei um padrão de pensamento. O padrão de pensamento a gente vai, prospera, quando tudo está bem, cai. A gente vai, prospera, quando tudo está bem, cai. Vai, prospera, quando está tudo maravilhoso, cai. Porque eu vi isso acontecer na vida do meu pai, e acontecer na vida de uns tios. Então, essa foi a minha experiência, fui criado nesse ambiente. Sempre quando pensei que ia conseguir, não podia. Eu não podia ter aquela escola, não podia ter aqueles bens, não podia morar. Eu não consigo. Os outros sim, eu não. Isso forma um padrão de pensamento. Uma maneira de pensar. Então, tudo quando caía na minha mente, eu pensava dessa maneira. Está dando para entender, gente? Percebe, não? Agora, coisas positivas também marcam você, certo, não? Que nem eu contei agora há pouco uma coisa positiva. Quando eu falei, Deus, Ele sabe todas as coisas. Eu lembro, não esqueci de falar, quando eu estava olhando para aquele equipamento, não é? Aquela bagunça, eu não conseguia resolver. O Espírito Santo fez uma pergunta. Se você desse um violão para Jesus, então ele não saberia tocar? Que raio de pergunta, estou pensando aqui como é que eu vou resolver um problema técnico e vem essa pergunta do nada. Se você desse o violão para Jesus, ele ia dizer, desculpa, não sei tocar? Eu falei, claro que não. Ele ia pegar e tocar. Eu falei, por quê? Porque ele sabe todas as coisas do universo. Então ele sabe isso aqui, você percebe? Eu ouvi a voz de Deus sem estar perguntando exatamente. Então eu falei, é verdade, só tenho 10 minutos, o senhor pode resolver? Aí ele resolveu. Agora sabe o que aconteceu? Isso criou uma maneira de pensar na minha vida. E eu comecei a usar isso todos os dias. E eu comecei a resolver problemas que ninguém resolvia. Eu posso contar aqui para vocês vários. Isso tudo lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, gente. Não era na igreja, não eram coisas espirituais, não eram revelações. Eu chegava num cara que estava trabalhando, 2 dias empacado num serviço. Né? E Deus falava, vai lá, ajuda ele. Aí eu olhava assim, o que é, Senhor? Aqui, ó. Oh, é verdade. Mas eu não falava assim, rapaz, está vendo aqui, ó? Isso aqui está errado. Aí eu estou diminuindo a pessoa. Eu fazia isso antes, Deus falou para mim, você pareceu um orgulhoso petulante para ele. Você não deu glória para mim. Eu falei, perdão, Senhor. Ou você sabe tudo? Eu falei, sem nada. Aí eu cheguei e perguntei, você testou esse negócio aqui assim? Testei. Pois é, né, rapaz? Problema, também peguei uns negócios desse, tudo. Geralmente, às vezes, essas peças aqui enganavam a gente, sabe? Pensava que era uma coisa... Sabe quando você dá uma dica? Do tipo... Aí o cara... é mesmo. Eu falei, eu sei que você testou, mas, sei lá, né? Às vezes está errado.
né? Você sabe que essas peças desse tipo não funcionam aqui, por causa daquilo. Mas tudo mais, aí troquei de assunto. Eu falei para ele como resolver, sem falar que ele estava errado. Ele me agradeceu tanto depois. Rapaz, aquele negócio que você falou era aquilo mesmo, puxa, muito obrigado. Eu falei, não, você estava no caminho. Ele estava se esforçando. Mas, gente, eu tenho a mente de Cristo, eu faço uma pergunta, Ele me mostra onde está. Amém, irmãos? Eu dei tantas dicas para ele, que esse cara saiu e foi trabalhar de gerente para ganhar o dobro ou o triplo em outro lugar. Falei, ô Jesus, tudo bem, obrigado. Mas Deus é bom, amém, irmãos? Esses caminhos que foram criados na nossa mente, podem ser caminhos errados. Presta atenção, você pode estar pensando errado sobre você mesmo. Você pode estar pensando da forma errada. Não é nem o que você pensa. Sempre quando cai nesse negócio, pum, negativo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É necessário renovar a mente. É necessário a gente começar a pensar diferente, mediante a palavra de Deus, o Espírito Santo. Quando eu aprendi isso, há muitos anos atrás, com o pessoal que trabalhava na educação cristã, ele falava assim, a nossa mente é como uma terra, a outra analogia é uma terra. Presta atenção, um solo. Fala para o seu amigo, é a segunda parte mais importante, mas é igual à primeira, tá? É só para reforçar. A sua mente é como um solo, não tem a parábola do semeador, o coração como um solo? O solo duro, o solo cheio de pedra, o solo cheio de espinho, o solo bom. A semente só vai prosperar no solo bom. Você já viu quando o pessoal... Por que o pessoal ara a terra até hoje? Por que tem que passar o trator para arar a terra? Para afofar a terra, certo ou não? E aí você planta a semente. A nossa mente, endurecida pelo pecado, pelas experiências, cheia de... Ela precisa ser afofada, revolvida pela palavra de Deus. E aí quando você planta a semente, ela produz fruto. Então, quando você tem a palavra, o Espírito Santo, você tem que começar a pensar de maneira diferente. Às vezes, presta atenção no que eu vou dizer, o que Deus quer de você é a mesma coisa, só que você não consegue porque a sua maneira de pensar está errada. Aí depois você pergunta a Deus, Ele fala a mesma coisa, fala, o Senhor não mudou nada. Porque assim, a gente não consegue, então acho que não deve ser. E muda de ideia, não consegue, deve ser outra coisa. Não consegue, deve ser outra coisa. O problema não está no que Deus quer que você faça, é como você vê. Você está com a maneira de pensar equivocada. Precisa renovar a maneira de pensar. Então, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Mude a maneira de pensar. É mudando a maneira de pensar que você vai experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que você seja próspero. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Você quer mesmo dizer que você não consegue? Essa palavra é muito mais forte do que qualquer outra coisa, não é? Eu não tenho tempo para falar com detalhes disso aqui, vou passar rapidamente. O pastor Chris Vallotton, ele fala sobre isso. Uma mente transformada, você pode saber se você tem uma mente transformada. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma mente transformada, ela está olhando sempre para frente. Ela nunca está presa ao passado. Ela considera o passado, mas ela não está presa. Como é que uma mente transformada pensa no passado? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, uma mente transformada vive em esperança. Ou seja, eu sei que vai dar certo. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que os planos de Deus são maravilhosos. Então você tem o quê? Esperança. Se você está, já estourei o tempo. Se você pensa que você não tem esperança, não tem jeito, renova a sua mente. Eu é que sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal. Então uma mente renovada, uma mente transformada, vive sempre em esperança. A sensação de coisa vai dar certo, Deus vai fazer alguma coisa.
Uma mente transformada, o impossível parece possível. Não, isso nunca vai ser possível. Mas não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. A mente transformada, ela fala assim: tá, é verdade. Eu estou doente, estou quebrado. Mas a palavra de Deus diz que Ele me perdoou, Ele me curou lá na cruz, e Ele quer prosperar os meus caminhos, amém? Então, não é tão impossível assim, porque se Deus operar, tudo é possível. Então uma mente transformada nunca vai dizer: isso jamais vai acontecer, eu nunca vou conseguir. Mas se a sua mente lá, a gelatina foi corroída, sabe o que você pensa? Nunca vai dar certo para mim. Nunca vou conseguir alguém que me ame para me casar. A minha vida arrebentou. Meus filhos nunca vão me amar. Eu nunca vou conseguir restaurar. Eu nunca vou ter saúde de novo para... É sempre assim. Pensamentos de impossibilidade, de falta de esperança. Ou então, nunca vou conseguir abandonar esse pecado. Nunca vou sair dessa situação. Mas a mente transformada pensa no impossível. A mente transformada tem uma expectativa positiva. Sabe o EC? O seu filho está atrasado, você pensa: meu Deus, foi um acidente na Fernão Dias. Só pode ser. Eu vi que foi um acidente na Fernão Dias, por isso que ele está atrasado. Mas a mente transformada pensa: o meu filho está atrasado. Nossa, vai ver, ele passou na padaria para comprar um pãozinho quentinho. Percebe, gente? A expectativa do melhor. A mente transformada sabe o quê? Deus está protegendo os meus filhos, nenhum mal sucederá à minha casa. Eu sei que Deus está guardando eles, amém? Então você pensa que Ele vai trazer o pão quentinho, não pensa que Ele rodou na Fernão Dias. Porque a sua mente está transformada. Você crê que Deus é bom. Você sabe que Ele está cuidando. A sua expectativa, as suas especulações sobre o futuro são positivas. Deixa eu perguntar: quantos de vocês estão fazendo especulações positivas para o futuro? Eu só ouço assim: 2019 vai ser pior, hein? Vai ser pior. Você já viu as notícias? O Bolsonaro está fazendo umas besteiras aí, hein? Tem aquela expectativa negativa. Mas o Senhor está dizendo: tem uma expectativa positiva. Um outro sinal da mente transformada: eu gosto e eu aceito a mim mesmo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Sempre me achei uma desgraça. Deus falou para mim: eu gosto de você. Sabe qual era o meu problema? Não aceitava minhas fraquezas, não aceitava certos problemas que eu tive na minha vida. Se eu não tivesse tido esse problema. Se meu pai não fosse assim. Se eu não tivesse... Hello. A mente transformada fala assim: eu sou o César, meus pais são esses, eu não tive escolha, amo os meus pais, nasci em Arapongas, ninguém conhece, mas é um lugar bonito. Todas as ruas têm nome de aves. Nós conhecemos, né? Já existem 2 pessoas nessa região que são de Arapongas. Existe, meus irmãos, existe. Amo o próximo como a si mesmo. Eu tenho que aceitar que eu tenho limitações. Eu nunca vou fazer certo tipo de coisa. Eu não sirvo para as outras. Eu tenho que ficar bem com isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aceita. Deus ama você como você é. Ele fez você. Outro sinal de uma mente transformada: eu perdoo rápido e demonstro misericórdia. Não quero ficar segurando ninguém. Pode subir a turma aqui. Eu não quero ficar segurando ninguém, prendendo ninguém. Eu perdoo rápido. Não quero ficar preso. Eu perdoo rápido. Eu não quero ficar segurando ninguém. Eu demonstro misericórdia. Sabe por quê? Porque Deus foi muito misericordioso comigo. Quantos de vocês já receberam segunda chance de Deus? Terceira chance, quarta chance, quinta chance, sexta... Oh, Jesus! Quando você perdoa rápido, você fica tão leve.
Não estou falando que é fácil perdoar. Tem certas coisas que são difíceis. Mas vou dizer, Ele nos perdoou tudo. É possível perdoar. Uma mente renovada, eu sou confiante e cheio de gratidão. Como é que eu posso ser confiante e não ser orgulhoso? Porque eu sei que tudo vem dEle. A minha capacidade vem dEle. Então vem um desafio, eu falo, eu não posso. Eu oro e encaro. E aí? Minha mulher falou que eu sempre encarei desafios. Teve uma época na minha vida que eu parei de encarar. Fui encostando. Me tornei pragmático. Isso vai dar errado assim, isso vai ser assim. Sabe o cara que sabe tudo? O chato, ranzinza. Minha família sofreu muito com isso. Eu comecei a me comparar. Comparava com um, e comparava com o outro. E um monte de gente se comparava comigo. Uns caras queriam ser que nem eu, e eu queria que ser os outros. Falei, que mundo estranho, doente. E aí um dia eu li, não pense de você, nem mais, nem menos. Pense na medida que Deus deu. É que nem se esses músicos aqui, entendeu? Dissessem assim, não é? Como se o Tiago falasse assim, cara, sou muito ruim, não sei tocar. O pessoal, não, cara, você sabe tocar. O que tem a dizer? Eu sei tocar. Deus me deu. Agora, ele vai ficar orgulhoso disso? Não. É como se uma laranjeira ficasse orgulhosa por produzir laranjas. Pô, uma laranjeira, mano, vai fazer o quê? Vai produzir o quê? Laranja. Como se uma goiabeira ficasse orgulhosa de produzir goiabas. O que ela consegue fazer? Goiaba. Então Deus está dizendo, aquilo que Deus chamou para você fazer, seja isso. Sem orgulho, mas também não fique se diminuindo. Essa ideia besta, que isso não é humildade. Isso é uma mente pobre. Amém? A minha boca está falando aqui. Minha mão está gesticulando. O corpo está cooperando. Ninguém precisa ficar orgulhoso do que é. Só fazer a sua parte. E quando você tem gratidão a Deus, você não consegue ficar orgulhoso. Porque quando você fala, as pessoas, outra coisa, irmãos. Quando alguém elogiar você e falar, Claudete, você canta tão bem, sua voz é tão legal. Aí ela fala, não, não sou eu, é Jesus. Olha, se fosse Jesus ia ser muito melhor. Você toca maravilhosamente, Thiago, você é o cara. Ele fala, não sou eu, é Jesus. Eu falo, não, você não é tão bom assim. Se fosse Jesus, nós estávamos no louvor ainda, te ouvindo. Você está entendendo? O que eu quero dizer? Recebe elogio, fala, obrigado. O que você faz? Você recebe elogio e fala, obrigado. Mas quando você está adorando a Deus, agora, lá dentro do seu coração está dizendo, Senhor, muito obrigado. Recebi aquele elogio, mas sabe, tudo é teu. Aí sim, amém. Esse é o verdadeiro adorador. A gente recebe elogio, mas lá dentro a gente sabe que é dele. Por último aqui, volta por favor. Vai avançando. O último sinal de uma mente transformada é que eu acredito nos outros, não fico julgando os outros. Eu confio. Eu não fico olhando dizendo, aquela pessoa quer fazer aquilo, aquela pessoa quer fazer isso. Não, eu confio. Eu sempre falo, primeiro eu confio. Jesus sempre confia primeiro. A gente costuma dizer assim, não foi essa a minha intenção. E a gente se desculpa pelo erro, né? Mas nos outros, se alguém falar que não foi a intenção, falar, mas você fez isso. Deus julga a intenção e a ação. Olha, essa pessoa fez, perdoa. Quantos fizeram coisa errada sem intenção aqui? Deixa eu ver. Tá, legal. Eu faço uma coisa errada sem intenção e ofendo o Tiago. Porque então foi sem intenção, não tenho que pedir perdão? Não, eu falo, Tiago, me perdoe. Embora não tivesse intenção, eu reconheço que eu te ofendi. Me perdoe. Porque é uma mente transformada, sabe, irmãos? E para terminar aqui,
As palavras de Jesus, elas são espírito e são vida. Que palavras você vai falar o ano que vem na sua vida? Como é que hoje, agora, no final desse culto, que palavras você vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho? Jesus falou assim: as palavras que eu falo para você são espírito e são vida. Quer dizer que toda vez que eu falar uma palavra que vem dele, eu estou transmitindo o quê? Vida. O reino de Deus é o reino do Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está no Espírito. E quando Jesus falou assim: o que o Pai fala, eu falo, o que o Pai faz, eu faço. Já pensou você agora em 2019 começar a fazer o que o Pai fala para você, começar a ouvir e falar as mesmas coisas? Se você começar a falar, falar as palavras que você ouvir dele, vai começar a transformar seu casamento, vai transformar sua empresa, vai transformar seus relacionamentos. O poder não está em mim, mas nas palavras que eu ouço do Espírito Santo e que eu declaro. Em vez de declarar que o seu filho não tem jeito, declare: vai ter. Declare: eu sei que eu nasci gordinho, mas eu vou ser saudável, eu vou emagrecer 10 quilos esse ano. Você não vai ser que não é de Tanajara, tá certo, mano? Come um quilo na churrascaria e sai perguntando se vai ter uma sobremesinha, não tem um docinho. Não adianta. Eu não sei porque Deus fez isso, também justiça, mas fazer o quê, né? Depois eu pergunto para ele. Mas você pode crer em coisas boas para você, amém? Todo mundo tem um aparelho desse, tem ou não tem? Ele tem uma memória aqui, tem ou não tem? 128 GB, 64, 32. Essa é uma de coisa. Tem cada treco caro, né? Tem iPhone agora de 10 mil reais. Meu Deus do céu, você tem que vender um carro para ter um treco desse. Cai no chão, trinca e quebra. E aí? E a memória acaba. A sua mente cabe algumas coisas, não cabe? Que nem celular, ele cabe aqui, tem um espaço. Mas a maioria das coisas que você está vendo estão no seu celular ou não? Estão na nuvem, certo ou não? Você está assistindo um vídeo no YouTube e tudo, aí você vai, pega um avião ou entra numa estrada que não tem, aí você fala: ué, nossa, cadê o vídeo? Ah, não estava no meu celular, eu estava acessando da nuvem, da internet. A mente de Cristo em você é uma conexão. Assim como esse celular tem conexão com a internet do planeta inteiro aqui, não cabe tudo aqui, certo ou não? Mas eu consigo acessar tudo. Nós temos a mente de Cristo. Não cabe tudo que Deus pensa dentro da sua mente. Cabe não, não cabe. Mas você tem o poder de acessar tudo que Ele conhece. Já imaginou? Você tem o poder de acessar tudo que Ele sabe, porque você tem o Espírito Santo aí dentro. Se você precisar saber como vende chinelo, Ele vai te explicar. Se você precisar saber como é que toca uma música, que você vai aprender. Você tem a mente de Cristo. E o seu irmão também tem a mente de Cristo. Eu tenho problema com o Arnaldo, eu não sei como falar com ele, mas ele tem a mente de Cristo. O que eu faço? Eu falo com Deus o Pai, falo: Pai, como é que eu falo com o Arnaldo? Prepara isso. E o Pai fala com ele. Quando a gente se encontra, Deus já operou um milagre. Amém, irmãos? Você está entendendo? É como o celular, você não tem tudo aqui dentro, mas você pode ter acesso a tudo. E eu vou dizer, aqui tem que pagar um plano. Com o Espírito Santo, a sua banda é ilimitada. É maravilhoso, não? Ilimitada. Está tudo à sua disposição. Eu quero convidar você a pensar em 2019 dessa perspectiva. Vamos ficar de pé. Obrigado pela paciência em ouvir a longa mensagem. Mas eu queria que você saísse com a ideia completa aqui. Eu queria que você pensasse agora, como é que vai ser 2019, hein? Como é que vai ser? Vamos jogar uns trecos fora aí? Oh, a minha gelatina tem uns buracos aqui, eu sempre penso do mesmo jeito. Por que você pensa do mesmo jeito? Peça para Deus curar isso, amém? Eu pedi: Senhor, eu penso sempre errado sobre mim mesmo. Cura isso na minha vida. Senhor, eu sempre penso errado sobre aquela pessoa. Cura isso na minha vida. Senhor, eu sempre penso errado sobre o meu trabalho.
cura isso na minha vida. Senhor, eu sempre penso errado sobre a minha saúde, cura isso na minha vida. Senhor, eu sempre estou pensando errado sobre... O que é que você está pensando errado? Que você reconhece que você tem pensado errado. Muita atenção aqui, hein? Você pensa errado, você fala errado. Aí você sente errado. E aí as coisas não mudam. Mas você começa a pensar diferente, falar diferente. Linguagem do reino de Deus. As coisas começam a mudar, amém? Este ano vai ser um ano que eu vou ser saudável. E eu vou ficar livre de enfermidades. Esse vai ser um ano que no meu trabalho eu vou ter satisfação. E não vou ficar mais resmungando do trabalho. Se Deus deu um trabalho para você, Ele te deu o poder de prosperar nesse trabalho. É só você crer e começar a perguntar o que eu faço, amém? E tantas outras coisas, Agora coloca a mão no coração e começa a perguntar: Senhor, o que eu tenho pensado de errado? O Espírito Santo fala conosco agora. O que temos pensado de errado, que tem impedido o teu poder de atuar, Senhor? Marcas e canais que ficaram na nossa mente, experiências tristes do passado, negativas, e faz a gente pensar sempre do mesmo jeito errado, Senhor. Mostra para cada um de nós o que temos pensado errado. E começa a operar cura neste momento, Pai, em nome de Jesus. À medida que o Senhor falar com você sobre o que você tem pensado errado, não tenta corrigir, você não vai conseguir, tá? Besteira. Você vai entregar nas mãos dEle. Fala: Senhor, eu entrego esse padrão de pensamento errado. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E começa a dizer para Ele o que você entrega. E começa a dizer para Ele o que você entrega. Começa a dizer para Ele. Enquanto estamos adorando aqui, você vai entregando. Vai entregando.